Olá, pessoal, boa tarde. Queridos alunos do SOS Vestibulares do SESC, vamos aqui para a nossa aula de número 7. Hoje a gente vai tratar da cinética química, tá certo? Que é a parte da química que estuda a rapidez das reações, assim como os fatores que influenciam nessas reações, certo? É objeto de estudo da cinética química, ok? Alguns fenômenos que ocorrem no nosso cotidiano, por exemplo, a oxidação do ferro, é uma reação relativamente lenta, né? Demora muito. Já a explosão da pólvora, processo bem mais rápido, ocorre de forma rápida. Enfim, existem fenômenos lentos e fenômenos rápidos. Então, a cinética ela trata da velocidade dessas reações e os fatores que nela influenciam. É objeto de estudo da cinética. Ok? Cinética química é um assunto bem recorrente em provas de vestibulares, portanto, fiquem atentos. É um assunto de fácil assimilação. A rapidez, ou seja, a velocidade média, ela pode ser de formação e de consumo. Você pode estar calculando a velocidade média em relação a um reagente ou em relação a um produto. Tá? Ou pode, a partir do momento que você tem a velocidade de um componente, seja ele reagente ou produto, você pode calcular a velocidade do outro. E aí entra a questão estequiométrica, né, do balanceamento da equação, para a gente estabelecer as proporções. De forma geral, gente, olha a equaçãozinha de velocidade média. É o módulo da variação da quantidade da substância pelo tempo, variação do tempo. Velocidade é modular, é positiva, não existe velocidade negativa. Essa quantidade aí pode ser número de mols, pode ser uma massa, pode ser volume, tá certo? Principalmente quando você trabalha reações gasosas, você pode estar trabalhando volume numa determinada temperatura e pressão, enfim. Generalizando, eu botei aí, ó, delta quantidade. Pode ser massa, volume, número de mols, ok? Em função do tempo. Esse tempo pode ser dado em minuto, hora, segundo, ok? Vamos logo aqui numa primeira situaçãozinha de exercício. Já botei a questão resolvida para você não ter dificuldade, para te dar suporte para resolver outras situações. Então, num determinado instante de reação, o H2 reage com velocidade 0,075 mol por litro vezes segundo. Presta atenção na unidade aí, ó, mol por litro. É a quantidade, vezes o tempo em segundo. Veja que esse tempo aí, ele está no denominador, olha a barrinha de divisão, ó, quantidade sobre tempo. Aí, no caso, está em segundos. Pode ser qualquer unidade. Então, foi dada a reação, N2 mais 3 de H2, formando 2 de NH3. Todo mundo aí no estado gasoso. Com que velocidade, mol por litro vezes segundo, a amônia é formada? Então, a gente não vai nem usar a fórmula, é só proporção. 3 mol de H2 irá produzir 2 mol por litro segundo de NH3, amônia. Para 0,075, que foi o valor que ele deu na questão, tu tens uma velocidade x ou uma velocidade v, tá? Uma incógnita. E aí meu filho faz meios igual extremos para você chegar nessa velocidade aí de 0,05 mol por litro vezes segundo. Portanto, letra A. Certinho? Questãozinha só de aplicação da definição. Aí, a propósito, eu mostro que ele me deu a velocidade do H2 para eu chegar na velocidade do NH3. Estequiometria pura. Uma segunda situação, ele coloca o seguinte: a amônia é produzida industrialmente a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio, segundo a equação. N2 gasoso mais 3 de H2 gasoso, formando 2 de NH3. Essa reação ela é muito comum em exercício, em prova de vestibular. É uma reação bem simples, né? Que é a reação de síntese da amônia, NH3 amônia. Ok. Numa determinada experiência, a velocidade de consumo do hidrogênio foi de 120 gramas por minuto.
Ao passo que a velocidade da amônia nessa experiência em mols por minuto, veja que ele não mudou a unidade de tempo, será dado. Aí você vai marcar a opçãozinha correta. Para isso, ele te dá a massa molar do H2. Vou te dizer por quê. Então, vamos na reação novamente. 3 mol por minuto de H2, que é consumo, produz 2 mol de NH3, 2 mol por minuto. E agora, 120 gramas por minuto, a gente vai transformar esses 120 gramas. Porque como aqui em cima está em número de mols, a gente vai no cálculozinho, ó. 120 gramas, que é o valor que ele deu, dividido por 2 dá 60. Então, aqui no lugar dos 120, fica 60 para que você tenha a mesma unidade, certo? Então, 3 mol está para 2, 60 para V. Meios igual extremos. Então, vai ficar 120 dividido por 3, que vai dar 40, que vai dar a letra D. Então, mais uma questãozinha de aplicação. Certinho? Vamos voltar aqui na teoria. Eu falei que a velocidade de uma reação ela é medida pela quantidade versus tempo. Só que a cinética, ela trabalha também os fatores que alteram essa velocidade, como a gente vai falar já já. Agora, gente, quais as condições necessárias para que uma reação química aconteça? Com base na teoria das colisões, de acordo com a teoria das colisões, pode-se afirmar que a velocidade de uma reação depende, ela só vai existir se houver frequência das colisões, você tem uma reaçãozinha do tipo A mais B formando C ou C mais D. Tem que haver a colisão das partículas A e B, os choques, contato, certo? Mas não basta apenas colisão de partículas. Isso não é favorável. Essa colisão ela tem que ter uma energia chamada energia de ativação. Essa energia se manifesta na forma de luz, na forma de calor, mas que tem que ser dada aos reagentes para promover a quebra de suas ligações. No momento que essas moléculas reagentes recebem essa energia de ativação, correto? Haverá a quebra e, consequentemente, não chegará ainda aos produtos, porque vai formar um composto intermediário, que é o complexo ativado. Ele é um substrato, ele se forma ali em frações de segundo, mas se forma antes dos produtos. E essas colisões, elas têm que ter uma geometria favorável, um momento vetorial favorável. É o que eu coloco aí como orientação das moléculas. O que quer dizer isso? Colisão frontal. A molécula que bate de forma tangencial, isso não favorece a reação. Então, as colisões têm que ser bem orientadas vetorialmente, certo? O conjunto dessas condições, que forma a teoria das colisões, satisfaz a reação, tá? Caso contrário, ela não irá ocorrer, ok? Um exemplozinho bem ilustrativo, você tem aqui moléculas H2 interagindo com moléculas do I2, aí o H já se colidindo aí com o I2, a intenção da representação é essa. Aí ocorre, devido à energia de ativação, a quebra dessas partículas, forma-se o complexo ativado, é um momento de bagunça em que os átomos estão desordenados e eles começam a ter uma certa afinidade pela questão de eletronegatividade, polaridade, uma série de fatores farão com que você chegue aos produtos aí, no caso 2HI, duas moléculas HI, certo? Então, toda reação ela se comporta dessa forma. Quebra das moléculas reagentes, formação do complexo ativado, que é um intermediário, e essas colisões numa orientação adequada para se chegar aos produtos da reação. Ou o produto, que é esse caso aí, duas moléculas do ácido iodídrico. Então, toda reação ela se comporta dessa forma. E, mais uma vez, uma colisão não afetiva ou produtiva, esse afastamento aí das moléculas, no momento que elas colidirem, se essa molécula H2, por exemplo, ela bater na parte superior da molécula B2, veja que o H2 agora se apresenta de forma horizontal, né? Aqui de forma vertical. Aqui é uma colisão não efetiva ou não produtiva, tá? Tem que bater de frente mesmo para quebrar outra molécula e vice-versa, certo?
Se ela bater na parte superiorzinho da molécula, então na parte de baixo também não resolve, tem que ser mesmo porrada frontal, tá certo? São as colisões efetivas. E aí, gente, como eu defini que a cinética trata da velocidade e dos fatores que alteram essa velocidade, vamos aqui no primeiro deles, concentração dos reagentes. Concentração, a ideia de quantidade. Então, se eu tenho uma reação A mais B forma C mais D, se eu aumento a quantidade de A ou de B ou dos dois, obviamente eu vou ter mais produtos. Eu vou ter maior número de colisões. Significa dizer que a velocidade da reação aumenta, tá certo? Ou seja, maior concentração dos reagentes, maior rapidez. Menor concentração, menor rapidez. Então, a concentração é um fator, concentração aí no sentido de quantidade, que altera a velocidade. Outro fator, pressão. Sistemas gasosos. Por que, professor, sistemas gasosos? Porque os gases são mais compressíveis do que sólidos e líquidos. A gente considera a pressão do sólido e líquido praticamente constante. Não sofre alteração praticamente. Tá? Agora, no gás, como as partículas estão bem afastadas e colidindo de uma forma bem intensa, então o gás ele é mais compressível. Né? Lembra a formulazinha de pressão? Força sobre área. Essa força aí no numerador é o resultado das colisões, os choques, por unidade de área. Então, se eu aumento a pressão, logicamente eu aumento o número de colisões, eu aumento a velocidade da reação. Do contrário, se eu diminuir a pressão, a velocidade, obviamente, será maior. Então, concentração altera a velocidade, pressão altera a velocidade. A energia de ativação, como eu falei, é extremamente importante. Observe esse gráfico aí, endotérmico. Veja que eu estou falando endotérmico. Claro, porque onde tudo começa aí no gráfico, mais 10, não é? De local, energia. Aí onde termina a reação, ela vai lá em cima e depois volta, 15. Então, calculando o ΔH, que a gente viu na aula passada, ΔH, entalpia final, menos inicial. Quanto é o final aí? 15. Quanto é o inicial? 10. 15 menos 10, 5 positivo. Ah, então já sei, essa reação é endotérmica. Mas a energia de ativação dessa reação vai ser 40, porque o ponto máximo onde está essa bolinha na parte superior, ela não te dá um valor 50. E o início, 10. Então, de 10 para 50, houve uma variação de 40 quilocal, que é a energia que você tem que fornecer à reação para ela acontecer. E, claro, quanto maior for essa altura, maior a energia de ativação, implica menor rapidez. Da mesma forma, menor energia de ativação, maior rapidez. Essa menor energia de ativação geralmente acontece quando a reação ocorre em presença de catalisador, que é outro fator. A gente vai falar aí já já. Temperatura, gente. Mede grau de agitação molecular. Obviamente, maior temperatura, maior velocidade de reação. Existe uma comprovação experimental atribuída ao cientista Van Hoff, né? Ao realizar experimentos em laboratório de cinética química, ele constatou experimentalmente que a cada 10 graus que você aumenta a temperatura de uma reação, a sua velocidade duplica. Tem casos que ela chega até a triplicar. Isso mostra o quanto a temperatura exerce influência na velocidade das reações. Fator extremamente importante. Outro fator que altera, área de contato, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior rapidez, maior velocidade das reações. É um exemplo prático de solução de um comprimido efervescente em água, um antiácido. Quando você coloca um comprimido inteiro, coloca para dissolver em água, a velocidade de dissolução ela é muito menor do que se você pegar o comprimido e triturá-lo e coloca em água. A velocidade de dissolução torna-se maior. Conclusão, quanto maior a superfície de contato das partículas, maior será o número de choques, consequentemente, maior velocidade das reações. Certo? E, por último, o catalisador. O catalisador, ele influencia porque ele baixa a energia de ativação.
Então, baixando a energia de ativação, logicamente, aquela altura do gráfico que eu mostrei agora há pouco, ela diminui. Significa dizer que a reação ocorre de uma forma mais rápida. Portanto, com catalisador, maior rapidez, sem catalisador, menor rapidez. No nosso organismo existem as enzimas, né, os catalisadores biológicos, que aceleram o nosso metabolismo. Na produção, né, em escala industrial, existem catalisadores como ácido sulfúrico, ácido nítrico, metais como zinco, níquel, platina, são ótimos catalisadores na indústria. Existem diversos. E temos também os inibidores, que faz o papel inverso dos catalisadores. Enquanto o catalisador baixa a energia para aumentar a velocidade, o inibidor, também chamado veneno, é uma substância que retarda a reação. Muitas das vezes você deseja retardar o processo. Claro, você não vai usar catalisador, você vai usar um inibidor ou veneno, tá? Essa substância ela vai aumentar a energia de ativação, diminuindo a velocidade, certo? São exemplos de inibidores, óxidos, tipo óxidos do antimônio, do vanádio, entendeu? Óxido do zinco também, o óxido de zinco também, que é um óxido anfótero, em algumas reações ele retarda o processo, ok? Então, existe o catalisador que acelera e existe o inibidor que desacelera a reação, certo? E aqui um testezinho prático, bem simples. A velocidade de uma reação química depende do número de colisões entre moléculas por unidade de tempo? Sim, claro. Da energia cinética das moléculas envolvidas? Claro, que é consequência do primeiro. Da orientação? Sim, momento vetorial. Portanto, letra A, resposta correta. Certo? E aqui outra questãozinha ilustrativa, só de aplicação e definição. Considere o diagrama energético de uma reação. Aí tem o eixo de entalpia, tem o caminho. O caminho é o percurso da reação, de reagente para produtos. A energia de ativação, já até calculei para você aí, ó. Vai do complexo ativado, que é esse ponto máximo aqui, ó, 500, subtrai do início, valor 300. É o que ele pede aí na questão. E a variação de entalpia, a entalpia final aqui 400, inicial 200, subtrai, deu 200 positivo. Se deu positivo, é endotérmico, né, se ele pedisse para classificar. Então, a primeira resposta é 300, a segunda 200, letra C. Né? Então, questõezinhas de aplicação. Na próxima aula, aula de número 8, a gente vai trabalhar exercícios de termoquímica e cinética. Eu vou usar os dois assuntos para trabalhar numa sequência de exercícios propostos, questões de vestibulares, Enem, tá certo? O EMA, ok? Para a gente fixar bacana esse conteúdo que é bem recorrente em provas. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Valeu, tchau.